partir de agora, nós vamos viajar pelo mundo dentro de história. Olha que legal! A nossa apostila trouxe um capítulo de algumas cidades de países incríveis. Então, nós vamos estudar uma parte do nosso mundo. E aí a gente começa na página 18. E aí o título você já pode marcar, porque você vai gostar. Cidades do mundo. E no mundo. Então, tem uma foto muito bonita de uma cidade na África do Sul. E aí começa a pergunta: o que você vê na imagem? Esse local fica no país em que você vive? Você já viu uma cidade como essa? A cidade onde você vive é assim? E aí vocês vão colocar a resposta de vocês. Já olhei algumas diferenças. Eu acho que a nossa cidade não é assim. Mas pensa lá. Acompanhe a leitura do poema abaixo. Viagem antiga. Aqui e ali, reses pastando imóveis, como num presépio. A mata ocultando o xixi das fontes. Uma cidadezinha de nariz pontudo furava o céu. Depois sumia-se lentamente numa curva e a gente olhava, sem nenhuma pressa. Porque o destino daquelas nossas primeiras viagens era sempre o horizonte. Ela está fazendo uma viagem então é por isso que ela está olhando a paisagem de cima, pela uma janela de um avião. Então, número 1, o que acontece no poema? Então, está acontecendo uma viagem. E essa menina está viajando Exatamente. Então, organiza e o que você vai responder. Você já viu paisagens como as descritas no poema? Se sim, quando? Então, quando que você viu uma paisagem assim? Você já viajou? Para onde você foi? É uma pergunta e resposta pessoal, né? Então, a tia Jana não pode ficar contando, né? Não pode ficar falando. Então, a resposta é minha, não é de vocês. Número 4. Como era a cidade que você conheceu? O que tinha de diferente em relação à cidade onde você vive? Se eu falar para vocês, a minha tinha tudo. Então, nós vamos conhecer algumas cidades no mundo. Muitas pessoas viajam para várias cidades no Brasil e no mundo. Algumas viajam para trabalhar, outras para estudar. Mas há também quem viaje para fazer turismo. É aquela viagem nossa de férias. E conhecer novos lugares. Viajar é bom para quebrar a rotina, relaxar, descansar, ver gente que amamos ou mesmo conhecer pessoas novas. Vamos conhecer algumas crianças que viajaram para diferentes cidades pelo mundo. Então, ela viajou para Tóquio. Olha que maneiro. Tia Jana não conheceu Tóquio. Não conheci. É uma das coisas que eu gostaria ainda de fazer. Mas eu não conheci Tóquio. Então, nas férias, eu fui visitar meu irmão Hiro, em Tóquio, no Japão. Meu irmão foi lá estudar e trabalhar. Tóquio recebe muitos estudantes. É fonte de intercâmbio, tá? E diversas áreas do Japão e do mundo.
já que muitas boas universidades são encontradas lá. Minha mãe e eu fomos de avião e demorou bastante para chegarmos lá, quase um dia inteiro voando. Ficamos no centro de Tóquio. Tinha bastante gente pelas ruas e muitos prédios. Eu achei a cidade muito limpa, com certeza, organizada e colorida, com muitas luzes à noite. As pessoas falavam japonês e eram muito educadas, mas também tímidas e reservadas. Verdade. Tóquio é a maior cidade do Japão e fica na região mais populosa do país, com 37 milhões de habitantes. Para se ter uma ideia, a cidade de São Paulo, no Brasil, tem 12 milhões de habitantes, ou seja, é muita gente. Para atender a toda essa população, os transportes são bastante desenvolvidos e a cidade conta com muitas linhas de trem e metrô para fazer a conexão diferentes distritos. Vocês sabem que o Japão, ele é dividido em várias ilhas. Então, para a gente se deslocar de um lugar para outro, lá é usado o trem. Então, tudo que a gente faz, vai visitar algum lugar diferente, uma cidade diferente, a gente faz o uso das linhas de trem. Quando é mais perto, né, a gente usa as bicicletas. Mas o transporte, o forte do transporte no Japão é o uso da linha de trem. Tanto que a gente olha de uma ilha para outra e aí você vê várias linhas de trem se conectando. É muito show, gente, é muito bonito. Fora a organização, né? As moradias precisam ocupar pouco espaço para caber tanta gente. Por isso é comum paisagens com muitos prédios e apartamentos pequenos. Com certeza, lá é tudo mobiliado e adequado ao número de pessoas. Eles não fazem nada além do que eles precisam. Eles fazem o suficiente para a pessoa ter uma estadia e estar confortável. Além de um grande centro turístico, Tóquio também é o coração econômico, comercial e cultural do Japão. Embora muito moderna, a cidade já foi reconstruída 2 vezes. Em 1923, o terremoto de Kanto destruiu grande parte da cidade, deixando muitos mortos e feridos. Depois da catástrofe, a cidade foi sendo reconstruída aos poucos, ao longo dos anos. Mas já na década de 1940, na Segunda Guerra Mundial, abalou Tóquio com uma série de bombardeios, destruindo novamente grande parte da cidade. Outra coisa muito importante que acontece: uma ilha sofre um desastre. Todas as localidades se mobilizam para ajudar. Então, é assim, automático. Por quê? Porque tem ilhas que sofrem mais por causa da beira-mar do que outras. Então, a movimentação para ajudar num desastre é muito grande e muito rápido, tá? Tanto que nas escolas há treinamento para crianças se acontecer algum desastre de imediato. Então, a escola, tanto os professores recebem o treinamento, como as crianças recebem um treinamento de se acontecer algo inesperado. Você já leu ou ouviu alguma coisa sobre Tóquio? Você já foi ao Japão? Ou conhece alguém que já tenha ido? E aí vocês podem responder a pergunta. Eu, particularmente, tenho, né? A minha família, inclusive, tem maior vontade de retornar ao Japão e conhecer alguns lugares que nós não conhecemos, né? A gente não deu tempo de conhecer tudo do Japão, até porque o Japão é enorme. Então,
nós temos a maior vontade de retornar para visitar. Até morar, tá? Se a gente tivesse a oportunidade, a gente iria morar lá novamente. Machu Picchu. Então, nós temos um amiguinho que foi passear em Machu Picchu. Uma vez eu viajei para Machu Picchu, no Peru. Também é um lugar que a tia Jana não conhece, eu gostaria de conhecer. Mamãe disse que Machu Picchu é considerada uma das 7 maravilhas do mundo e é o patrimônio histórico da humanidade. Então a gente vai descobrir por quê. O que tem de história ali que virou um patrimônio histórico? Por isso meus pais queriam tanto conhecê-lo. As ruínas dessa antiga cidade ficam no alto de uma enorme montanha e atraem muitos turistas. Olha uma subida que interessante. Mamãe e eu passamos mal com o efeito da altitude ao longo do passeio. Vocês estão lembrados que quando a gente estudou a altitude, quanto mais alto, menos oxigênio. E aí a gente tem que fazer um trabalho todo de respiração para conseguir fazer essas subidas. Mas, apesar disso, a viagem foi inesquecível. Olha que lugar lindo as ruínas. Machu Picchu foi construída pelos Incas há mais de 500 anos. Então faz tempo isso, hein, meu povo? A cidade está localizada no Peru, mais de 2.000 metros acima do nível do mar. Pensa você fazer uma subida para conhecer essas ruínas. No alto das montanhas. Isso significa que é muito difícil respirar lá em cima. Acredita-se que essa civilização é o povo que morou lá, tenha ido residir nas montanhas por questões religiosas. Acredita-se em deuses ligados aos céus, como o deus Sol. A altitude garantiu que a cidade permanecesse intacta ao longo dos anos e fosse descoberta apenas no início de 1900 por pesquisadores. Por isso, a cidade foi poupada do domínio espanhol, então não conseguiram invadir, que ocorreu em todo o Peru ao longo de 1500. Então, deve ter um processo aí para fazer essa subida. Não sobe a pé, esse percurso todo. Deve ter alguma coisa aí que até um certo ponto você vai utilizar um animal e depois você vai a pé. Não é possível que você vai fazer essa subida toda só escalada. Vamos ver. A cidade foi feita de pedra, com espaços abertos para cerimônias religiosas e comemorações. A população inca era muito estudiosa. Gostei dessa população, hein? Apesar que o meu 3º ano gosta muito de estudar, então eu não posso reclamar. Faziam diversas pesquisas sobre a passagem do tempo, além de ter um grande domínio de arquitetura nas montanhas e áreas de terremoto. A agricultura era muito rica. Era cultivada em terrenos próximos da montanha. As lhamas eram animais domesticados dessa civilização. Era comum comê-las, usar seu pelo para confeccionar roupas ou usá-las no transporte de cargas, até porque era muito alto, né, gente? O mistério que permanece para os historiadores é sobre o que aconteceu com os moradores da cidade ao longo do tempo. É que, de certa forma, a cidade foi abandonada. Acredita-se que a cidade tenha sido abandonada após a colonização espanhola. Eles podem ter ido embora com medo da invasão. Quando os moradores fugiram e destruíram todos os caminhos para o alto da montanha. Então, para não ser invadida,
Eles destruíram o caminho e foram embora. Então, por isso essa preservação hoje da cidade. Hoje, Machu Picchu desperta muita curiosidade e é o principal ponto turístico do Peru. Próximo a ela, ainda vivem algumas famílias adaptadas à altitude e aos turistas. E aí vem a primeira atividade de vocês, sem ser as perguntas, né? Volte ao texto e grife de amarelo o trecho que fala sobre a localização de Machu Picchu. Então, aonde fica Machu Picchu? Grife de azul o trecho do texto que comenta a hipótese de como a antiga cidade inca foi abandonada. O que aconteceu? O que hoje os pesquisadores buscam entender? Como que a civilização sumiu? Então, vocês vão procurar e aí grifar é passar um traço embaixo do que a tia Jana está pedindo. Por que a tia Jana não pediu para uso do marca-texto? Porque a história dessas cidades, elas são muito interessantes. Então, não adianta eu grifar uma parte, marcar outra e deixar outra sem marcar. Então, quando vocês forem estudar, leiam um todo, porque é muito legal vocês estarem sabendo sobre Tóquio, Machu Picchu, onde é a localização, como é a cidade, organização, limpeza, a educação. São sim reservados, são tímidos, sabem que ali tem um estrangeiro, então eles cumprimentam, dão espaço para a gente se sentir à vontade. É o brasileiro que tem a mania de chegar nos lugares, de sair abraçando as pessoas, fazer festa, e aí a gente estranha o comportamento de outros povos. Então, eles são sim reservados, e aí às vezes a gente até estranha isso, porque o brasileiro tem aquela forma festiva. E cada cidade, cada povo, cada lugar tem a sua cultura. E a gente precisa respeitar. Então, nós temos o Tanger. Então, onde fica o Tanger, meu Deus? Onde fica? Alguém já procurou onde fica? Então, fica localizada Marrocos. Então, uma vez eu fui viajar no Tanger com meus avós. Então, gostei desse coleguinha, hein? Vovô queria visitar um amigo dele que mora lá. Então, partimos para Marrocos. Tia Jana também não conhece Marrocos, tá, gente? Não conheço. Um país que fica ao norte do continente africano. Você já ouviu falar nessa cidade? Eu não sabia nada sobre Tanger. Nem a gente tá sabendo agora. Ao longo do passeio, notei que a arquitetura da cidade era muito interessante. Principalmente as mesquitas. Mesquitas são tipos de construções que são da religião dos muçulmanos. E aí eles fazem cultos religiosos. Então, são estruturas diferenciadas dentro da cidade. Já que tinham diferentes formatos próprios da cultura árabe. As pessoas falavam um idioma muito bonito. Vovó disse que era árabe. Tanger é uma cidade localizada no Marrocos, África, na ponta entre o continente africano e o europeu. Vocês perceberam que a gente está fora do Brasil, né? A gente está passeando no exterior. Fazendo fronteira com a Espanha pelo Estreito de Gibraltar. Estreito de Gibraltar, briguei com ele agora para falar, é um rio que fica dentro do mar Mediterrâneo. Então, eles fazem, de um lado está a Espanha e do outro lado está localizado na ponta o Tanger.
Por isso que ele vem o mapa mostrando a localização para vocês do Estreito de Gibraltar. Muitos se referem à cidade como a Porta da África. Por esse motivo, a cidade é banhada pelo Oceano Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo. O Estreito de Gibraltar é o nome onde se dá no encontro dessas águas. Então, aonde se encontra o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo vai formar o Estreito de Gibraltar. É como se fosse um rio. E aí dá o encontro dessas duas águas. No mapa acima, faça o contorno na área do encontro entre a Europa e a África, e entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Então, vocês vão achar dentro dessa localização o Estreito de Gibraltar. Nome diferente que apareceu na nossa apostila. Então, nós vamos parar em Tanger. Por quê? Porque vai entrar sobre a língua pelo mundo. Então, para não ficar muito grande, a gente hoje passeou por Tóquio, Machu Picchu e Tanger. E aí, na próxima aula, a gente continua. Então, dá tempo de vocês responderem e passear um pouquinho por essas cidades que estão espalhadas pelo mundo, que tem a sua estrutura própria, sua cultura própria e sua história. E aí, começou a aparecer novas localizações. Tá bom, turma do meu coração? Então, a gente se vê na próxima aula. Um beijo bem grande para o meu terceiro ano e até a próxima aula. Tchau, tchau.